Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, público que nos assiste pessoalmente pela TV Senado, nós temos aqui um dever de, como líder da oposição no Senado da República, de fazer a nossa parte para que, de fato, a democracia seja o bem mais importante da nação. Que seja um tributo, um legado, uma parte indelével de cada cidadão brasileiro. E para isso é necessário que estejamos sempre vigilantes. Que não deixemos que haja a banalização do mal, ou permitir que aqueles que ocupam episodicamente postos de comando no nosso país sintam-se como se deles fossem dono. Me lembro que no passado recente, nós tivemos no Brasil, em função de ações que estão sendo repetidas com muito maior ênfase e velocidade no atual governo, um quadro que permitiu que tivéssemos a maior catástrofe econômica do século passado e desse século. Desde 1948 não tínhamos uma quebra tão grande do nosso produto interno bruto por 2 anos consecutivos, em 2015 e 2016. Milhões de empregos foram ceifados. Centenas de milhares de empresas foram fechadas. Nós vimos um cenário em que a população brasileira começou a descrer dos seus governantes e das suas instituições. E assistimos uma virada histórica, porque de repente o que era errado virou certo. O que era uma ação deletéria se pretende se colocar como uma ação virtuosa. E aqueles que dilapidaram, malversaram, aqueles que corromperam, que aparelharam as instituições públicas, hoje se colocam como heróis. Porque não tem, senhores, um projeto de país, tem um projeto de poder. Nós estamos a falar de democracia e vejam, hoje uma notícia no Estadão mostra que o presidente Lula se diz feliz por Maduro marcar eleições na Venezuela e sugere que a oposição não questione a lisura do pleito. Isso me parece cinismo e maldade. Porque é o país vizinho, que é o espelho que me parece perseguido pelo presidente Lula, como modelo de, entre aspas, democracia tutelada ou relativa, é um modelo que não serve àqueles que acreditam na democracia e na liberdade. Ou ele não sabe que a principal opositora do atual governante foi impedida por uma corte aparelhada por aquele governo de disputar as eleições. A Maria Corina Machado teve suprimido o seu direito de disputar eleições por 15 anos. E agora, senhor presidente Lula, Vossa Excelência, que parece desconhecer fatos claros que atentam contra a democracia e relativiza-os em função da conveniência ideológica e momentânea. Nós tivemos recentemente, na 4ª Conferência de Cultura, e hoje vamos votar aqui uma lei relativa ao projeto, uma fala do presidente da República que me causou espanto. Não que as falas do presidente Lula não sejam todos os dias uma espécie de reiteração do que ele acredita e que as pessoas parece que não estão entendendo. Abre aspas. Margarete, se referindo à ministra da Cultura, me explica como é que estão os meus comitês culturais, Eu quero saber, porque a única possibilidade da gente evitar que um dia volte alguém para destruir é se a gente enraizar aquilo que a gente acredita no meio do povo, no seio do povo, nas entranhas da sociedade. E o presidente fala isso depois de afirmar que destinou mais de 15 bilhões de reais para a cultura. Muito bem.
mas pede que os comitês culturais espalhados pelo país levem à sociedade brasileira a visão que ele e o seu governo têm sobre o que é verdade e o que é mentira, tentando reescrever a história dentro de um prisma e de uma lógica ideológica que não tem espelho na realidade. Isso se chama revisionismo histórico, aparelhamento da máquina pública, mudança de destinação de recursos que deveriam ser utilizados para promover a cultura do país. Ou o presidente da República, falando numa solenidade com mais de 5.000 pessoas, não tem a responsabilidade de entender que as suas palavras têm consequência? Basta de leviandade. Nós encaminhamos hoje uma representação ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas da União, solicitando investigações de possíveis ilícitos neste programa, para que todos eles sejam acompanhados. Porque nós não precisamos, como nação brasileira, que os destinos dos pagadores de impostos sejam utilizados para fazer proselitismo político a favor de quem quer que seja. O princípio da impessoalidade é um princípio contido na nossa Constituição, que todos nós somos obrigados a servir. Não é possível mais imaginarmos que frases que parecem bravatas possam ecoar sobre a banalização do mal. De quem acredita que a democracia tem que ser tutelada, que a oposição que é permitida é a oposição que é possível ou razoável de ser convivida ou de ter convivência. É uma eugenia na política, senhor presidente. Nós aceitamos a oposição, sim, desde que seja uma oposição que não defenda o verde e amarelo, que não defenda os valores da família, que não defenda o princípio à vida desde a sua concepção, que não defenda um Estado empreendedor, que não defenda a falta do aparelhamento, a destruição ou a banalização de conceitos que servem aos governantes de ocasião. Hoje, senhor presidente, eu não sei se foi de hoje ou de ontem, eu li um Twitter feito por Messias, pelo Messias, que é o AGU do governo federal, onde ele fala, senhor presidente, que a AGU, que havia emitido um parecer numa ação que pede, veja o senhor, que pede a retirada da concessão do importante meio de comunicação que é a Rádio Jovem Pan. E esse funcionário da AGU havia feito um pronunciamento dizendo que não iria integrar o polo ativo nem passivo, porque não iria ingressar nessa questão da liberdade de imprensa. Muito bem. O advogado-geral da União disse que não, que aquilo era uma manifestação preliminar, que o governo, instrumentalizado pelo seu ministro, vai fazer parte do polo ativo para inibir, constranger e propor que seja cassada a concessão do importante meio de comunicação, porque esse meio de comunicação ousou pensar diferente dos governantes de ocasião. Lembrem-se, senhores, que aqueles que hoje aplaudem o arbítrio, a censura, aqueles que aplaudem o constrangimento da oposição, amanhã poderão estar sofrendo desse mesmo mal. O que nos une, povo brasileiro, são princípios da democracia liberal contidos na Constituição e não palavras de ordem, não a divisão do nosso povo, não nós contra ele, não um presidente que tem ódio no coração e que ao invés de olhar para frente vive olhando pelo retrovisor. Aliás, esse discurso, senhor presidente, de mais de 26 minutos, 70% do discurso, onde deveria falar em cultura, ele falou de Bolsonaro e da direita. Nós não somos, senhor presidente Lula, uma matilha de cães raivosos e não aceitamos a nossa desumanização como uma tática ou um método de desconstrução de quem faz oposição nesse país. Nós somos homens e mulheres de bem que acreditam nesse país em valores e precisamos, senhor presidente, ser respeitados a partir do mandatário maior da nação, que é o presidente da República. Muito obrigado. Obrigado, senador Rogério Marinho. Com a palavra pela liderança do PDT, senador Wellington. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.